Esta conferência será gravada agora. Olha só, né? Que voz, né? Uma voz é uma voz, né? Esta conferência será gravada. Gente, muito boa noite, obrigado, Jane, Moacir, Rodrigo, Guilherme, Débora, Carla, por estarem aqui. Aos colegas aí, os outros colaboradores, membros do time que estão assistindo essa gravação também, né? Prometo ser bastante prático, bastante direto. A gente está aqui para falar sobre planejamento comercial, né? Vocês, melhor do que eu, talvez, sabem a importância de um planejamento comercial, né? Para não ficar aquela sensação de que não tem nada, a gente não programou nada, a gente não está indo para a rua. Esse planejamento ele pode ter ações dentro da escola também, não é? Então, o comercial precisa se mover. E para se mover, ele precisa ter ações, né? Precisa ter ações práticas, precisa ter planejado quais são os passos para esse mês, certo? Então, hoje é dia 30 de abril e amanhã já é 1º de maio, então a gente precisa ter um norte de atuação dentro do mês de maio, tá? Então, de uma maneira bastante prática, eu queria escutar vocês sobre o que vocês perceberam do planejamento comercial de abril. Foi bem feito, não foi? Vocês sentiram que ficou um pouco solto, um pouco perdido? Como é que foi aí na escola de vocês? Fala para mim. Quem começa? Eu posso começar. No caso aqui dos nossos planejamentos, a gente conseguiu fazer apenas em 2 dias, né? Que foi a panfletagem de divulgação do semi-intensivo, né? A gente pegou o flyer, né, do CNA mesmo, fez um cartãozinho, elaborou um cartão para divulgando sobre o semi-intensivo, né? As outras demais ações já a gente não conseguiu, acabamos indo na escola, mas não conseguimos a liberação para fazer a ação lá, marcando reunião com a diretora e uma das escolas que nós fomos acabou dando retorno só agora para com uma ação marcada para o dia 7 agora de maio. Ok, obrigado. Como é que foi aí nas outras escolas? Por favor, gente. Como é que foi a experiência de vocês com o planejamento de abril? Ou, Marcelo, eu senti falta do planejamento. Ou pensamos em uma coisa e fizemos completamente diferente. Como é que foi aí? Aqui no CNA Juazeiro, a gente não teve as ações comerciais, a gente não fez ações externas. A gente buscou fazer, dar continuidade, né, com algumas parcerias que estavam em andamento, que aí já foram finalizadas. E fizemos também, tentamos, né, trazer ali uma aula experimental para prospects e pessoas que têm interesse. Só que aí também a gente não teve inscritos, né, nessa aula que seria presencial. A gente Ok, ficou com essa falta. ok. Obrigado, Jane. Quem mais? Carla, como é que foi, Eusébio? Aqui no exemplo, a gente teve essa falta também da ação externa, né? Pela minha ausência um pouco da doença também, eu não tenho muito detalhamento, mas pelo período que eu estava aqui, o que a gente conseguiu e estava tentando focar é essa parte das parcerias, que a gente tem a parceria com a Tracbel e é em muitos estados. Então, a gente teve sim um recebimento, eles mesmos falando, né? Olha, eu sou parceiro, trabalho na Tracbel. Então, a gente está com esse acompanhamento. Mas externo, realmente, nesse período que eu estive off, eu também não identifiquei. Então, eu acredito que a gente sentiu um pouco falta só do externo, mas a gente, pela procura, já está conseguindo preencher ali o do mês, né? Ok, obrigado. Júlio, como é que foi maio para vocês aí, no sentido de ter ações, foram bem feitas, foram feitas em cima da hora, como é que foi? No caso, as ações de maio ou as de abril? De abril. Aqui em abril nós não tivemos muitas ações externas, eu acho que na verdade a gente não teve, não chegou a fazer alguma ação externa, né? O que a gente acabou fazendo foi os atendimentos que vinham através de chat pro mesmo, atendimentos presenciais que apareciam aqui, até porque como foi um mês de transição, né? A gente acabou fazendo somente esses tipos de atendimentos também. Mas aí teve aquele motivo do vídeo também, que a gente publicou, que foi um pouquinho
muito bem visto, na verdade, um pouquinho não, né? Foi muito bem visto e aí gerou vários contatos pra gente, até hoje ainda gera, na verdade. A gente recebe até hoje ainda prospects com interesse com base do vídeo, né? Vem a partir daquele vídeo. Mas eu acho que essa meio que foi a base desse mês pra gente. Eu acho que foi o que trouxe mais contatos pra gente, foi esse vídeo mesmo. A gente acabou trabalhando mais dentro da escola em si. Eu acho que porque também, como a equipe está reduzida, a gente não conseguiria fazer, acho que uma ação externa com a mesma qualidade que a gente almeja fazer sempre. Então, acho que por isso que a gente pensou realmente em permanecer na escola e fazer esses atendimentos. Ok, legal, ok. Como é que foi para vocês aí, Moacir, Débora, o que vocês perceberam das ações comerciais do mês de abril? Fiquem à vontade para falar. Falando do ponto de vista de suporte para as ações, eu não vou fugir muito do que o pessoal falou, né? Foram poucos momentos em que a gente teve que parar para fazer alguma coisa para uma ação específica. Aqui no Aldeota eu parei para fazer uns cartões para o Rodrigo, e o pessoal que foi fazer essas ações de distribuição do cartão. Eu acho que ontem eu fiz uma operaçãozinha para ele também, mas eu acho que já é para maio. Mas assim, com relação às outras escolas, a gente realmente não recebeu muito pedido para dar suporte ou coisa assim. São mais ações de aula extra que acaba podendo ter um convite ou outro com o prospect, mas ação direta de rua ou de algum evento ou de alguma visita, não. Diferentemente do mês anterior, de março. Certo. Ok, obrigado. Beleza, obrigado, Moacir. Débora, antes da Débora falar, Carlinha, você está com a mão levantada? Vai falar alguma coisa? Quer complementar? Ou só estava levantada ainda de antes? Tá. Eu tinha levantado. Fala, Débora. Não, então eu senti também as escolas bem mornas, assim, com relação às ações, não só de abril, até de março também. Eu acho que a gente até faz um planejamento, tem ideias legais, né? Tem muita experiência, acho que graças a Deus os consultores são bem experientes, a gente não tem mais isso de estar tendo sempre consultor novo e tal. Eu acho que todo mundo já sabe que tem que ser feito, mas eu acho que a gente não está colocando em prática. Por algum motivo, essas ações ficam no papel. Eu não sei por quê. Ok, tá bom. Ok, é importante ter essas percepções de todos vocês. E como eu falei, repito, não esperem que eu vou entregar aqui o planejamento de maio das escolas de vocês pronto, porque a gente já entendeu que esse é um grande erro de lideranças fracas, né? Achar que é só entregar pronto para o time e falar, vai lá e faz. Aí a Jane vai falar assim, não, mas a gente não tem cola aqui. Não, mas a gente não tem stand aqui. Não, mas a gente não tem nenhum parceiro para celebrar o dia do enfermeiro. Não, mas a gente... Aí começa a se perder, né? Então, às vezes, na cabeça de quem está de fora da escola, tudo é muito fácil de fazer, né? Mas não tem equipe necessária, não tem os recursos. Então, o que eu espero que, ao final desse momento aqui, eu possa instrumentalizar vocês para que vocês criem, já na quinta-feira, o planejamento final da escola de vocês, pensando nas ações comerciais de maio, tá? Quando a gente olha para os resultados comerciais das escolas, nenhuma escola ainda atingiu a sua meta do mês de abril, né? E a gente tem 3 escolas do grupo que estão com resultado muito abaixo do esperado. E a gente fica se perguntando qual que é a relação desses resultados com as ações comerciais que foram feitas ou deixaram de ser feitas. Porque a gente consegue fazer matrícula o ano todo, né? Vocês sabem disso. Tem prospect o ano todo. Tem turma aqui no Eusébio que hoje eu fiquei sabendo que só tem um aluno matriculado, ele tá super triste, porque a gente não formou a turma dele. Quer dizer, a gente tem turma aberta, a gente tem aonde alocar as pessoas, tá? Por isso que é importante que a Débora e o Moacir também participem, porque a gente sabe também que tem que ter um esforço de marketing, né? Seja com anúncios, com o tipo de conteúdo que a gente possa, porque tudo isso acaba tendo impactos, tá bom? Quando a gente olha para os tipos de ações, eu queria que vocês enxergassem que existem 2 tipos de ações, tá? Existem as ações que a gente chama de ações internas
e a gente tem as ações externas. Diferença básica, ações internas. É tudo aquilo que eu posso fazer dentro da minha escola. Lembrem-se que ainda hoje, uma das ações que mais trazem resultados positivos para as nossas escolas é o que a gente chama de indicação. Então, hoje é uma das principais fontes de matrícula. Por isso que a gente está cada vez mais olhando para a rematrícula com um olhar comercial. Porque se o aluno não está se rematriculando, como é que ele vai indicar amigos, o Guilherme? Se o próprio aluno ele está entrando e está saindo, como é que ele vai indicar mais pessoas para virem? Então a gente passa a ter um problema, um círculo negativo aí, né? Ou seja, vocês fazem energia, colocam o aluno para dentro e ele simplesmente se perde ao longo do caminho. E além dele sair, ele pode sair insatisfeito e ainda não vai indicar ninguém para a gente. Vocês conseguem enxergar o quanto isso é ruim? Então, esses são exemplos de ações internas, tá? Que a gente pode, que a gente pode eventualmente ter. Vocês conseguem me dar mais exemplos de ações internas que são possíveis? O que a gente pode fazer dentro da escola? Acho que quando tem Geralmente, aula quando extra, né, tem pedagógico. isso, aula extra, atividade extras, a gente convida. Opa, legal, legal. Usar as aulas extras, muito bom. A gente teve aulas extras recentemente em algumas escolas, né? E, sem dúvidas, usar as aulas extras e os eventos, vai ter, por exemplo, o Pizza Night no CNA Aldeota, né? Por que não utilizar o ingresso com 50% de desconto? Ou quem pagar a taxa de matrícula toda ganha o ingresso? Ou matricule-se e ganhe um par de ingressos, porque daí o aluno que se matriculou, ele traz um amigo também para participar e já gera um cadastro. Ou no dia do Pizza Night, a equipe de vendas vai estar lá antenada, pegando o contato dos amigos e das pessoas de fora que visitaram o evento, certo? Legal. Oi, Débora, pode falar. É porque eu escutei só a Jane. Fala aí, Débora. Ah, tá, porque a outra Débora entrou, você que tava falando com ela. Não, eu ia falar a mesma coisa que a Jane falou. Eu acho que é a Carla que levantou a mão. Não sei se ela tem outra. Tá. Pode falar, Carlinhos. Marcelo, algo que eu faço aqui muito no Eusébio pelo período da noite, porque é o período que eu fico, é quando os pais estão chegando, porque a maioria das vezes a gente matriculou o filho. Aí às vezes eles entram aqui para deixar, eu converso, pergunto, né? Auxilio até a Kátia, porque o movimento aqui do Eusébio pelo período da noite está muito grande em relação aos pais. Eles estão vindo mais vezes agora. Aí eu converso, aí fico puxando assunto, às vezes até mostro algo, fico essa parte da indicação, falo que eles podem, eles têm um diferencial por indicação, já que os filhos deles estão estudando aqui. Então, essa parte da indicação eu uso muito no dia a dia também. Não só eu, mas como a Barbie também. Fico usando no dia a dia para indicar, porque às vezes a gente matriculou o filho. Tem uma mãe aqui que eu matriculei 3 filhos dela. Agora eu estou quase convencendo ela de entrar na salinha para matricular ela, porque de tanto que ela vem buscar os 3 durante toda a semana, eu falei, olha, até um tempo que você tá levando de voltar para casa e você ficar aqui, aí não vai dar certo. Mas eu acho que Legal. é uma boa também esse acompanhamento dos pais vindo deixar. Ótimo, legal. Um outro exemplo também que a gente pode colocar são os mini cursos que a gente oferece na escola, né? Seja o de inglês para viagem, inglês para turismo. Então, esses aqui são 3 exemplos práticos de ações comerciais internas que a escola pode fazer, ok? Quem consegue me dar exemplos de ações comerciais externas? Vamos lá. Quais são os tipos de ações comerciais externas que a gente pode fazer? Acho que panfletagem, né? Pode dar como ações em escolas, por Ações exemplo. de relacionamento. Vou colocar aqui, então, a panfletagem é um tipo de ação. Que tipo de ações de relacionamento? Vamos lá, me dá um exemplo, só para a gente deixar a palavra mais... Por exemplo, dia do contador. A gente vai, procura alguns escritórios de contabilidade e vai lá fazer um relacionamento com eles. O contador, por exemplo. Legal, ok. Para dar os parabéns, né, pelo dia, legal. O que mais?
que mais de ação, gente? Vamos lá, mais um exemplo só. A gente pode fazer panfletagem, a gente pode sair para desejar parabéns pelo seu dia do não sei o Acho que também quê. participa de eventos e parceiros, né? Ok, muito bem. Então, eventos em parceiros. Muito bom. Ok? Então, vai ter o Dia das Mães. Ó, vai ter um monte de colégio fazendo Dia das Mães agora, hein? Vai ter Dia das Mães no colégio, sei lá, no colégio salesiano. E aí vai ter uma apresentação lá das crianças e o CNA vai participar com o stand, sorteando um kit para o Dia das Mães. Ou não, a gente vai fazer uma ação com as nossas mães para que elas se matriculem. Enfim, então, de novo, a gente precisa olhar para aquilo que nós temos, as melhores ideias e as melhores estratégias, ok? Faz sentido isso aqui? Tá clara essa diferença? Ok? Quando a gente vai falar de planejamento, a gente precisa enxergar que existem algumas pontas importantes e alguns itens que eu preciso analisar, tá? Então vamos lá, pensem comigo. Aqui eu tô formatando o meu bolo, tá? Vocês já sabem o que é uma ação comercial, o que é uma ação comercial. Agora vamos olhar mais de perto o que é um planejamento comercial. O que eu tenho que levar em consideração quando eu vou realizar um planejamento comercial, tá? Um dos pontos fundamentais é olhar as datas comemorativas. Então, quais são as datas comemorativas do mês de maio que merecem a atenção da gente? O que faz sentido para a gente aqui, né? Então, já adianto para vocês, e o Moacir já colocou umas datas ali também, né? Mas eu quero aproveitar e mostrar para vocês que a gente tem uma fonte de informação muito interessante que é o próprio Box, tá? Então, quando eu olho para o CNA Box, eu olho, por exemplo, para aquilo que eu tenho disponível dentro do mês de maio, né? Então, se eu pego aqui, ó, datas comemorativas, e eu pego o mês de maio, tá? Eu vou pegar do ano passado, 1/5/2023 até 31/5/2023. Quando eu filtro aqui, ó, ele vai trazer para mim o que existe de data comemorativa dentro desse período. Ó, Dia Mundial da Liberdade de Imprensa, Dia do Oftalmologista, Dia das Mães, né, que varia de acordo com a data, mas é sempre no segundo domingo do mês de maio, Dia do Enfermeiro, Dia Mundial da Família, Dia do Pedagogo, ó, os colégios aí, né? Dia Mundial para a Diversidade Cultural, Dia do Abraço. Poxa, por que não fazer alguma ação na porta da escola ou dentro de algum parceiro? Não tem aquela plaquinha lá de free hug, né? Abraço de graça. Poxa, sei lá, né? Ó, Dia do Vestibulando, Dia do Orgulho Nerd, Dia do Comissário e da Aeromoça. Olha só que interessante, né? De repente, em Juazeiro, a gente está aí com autorização do aeroporto, de Campina Grande também, que tem aeroporto, né? Para a gente estar lá dentro do aeroporto, desejando parabéns para os comissários de bordo que descem lá, todo mundo uniformizado, sei lá, tá? Então, tudo isso tem que ser estudado, tudo isso tem que ser viabilizado. Mas vocês já entenderam que um primeiro ponto que a gente tem que olhar dentro dessa esfera de planejamento comercial é para as datas comemorativas. Faz sentido isso aqui? Tá claro? Então a gente tem que olhar para dentro. Que data comemorativa que tem na minha cidade? Não são só datas nacionais. Então o que vai ter no Eusébio no mês de maio? Vai ter alguma data diferente em Juazeiro, em Campina, Natal e assim sucessivamente, tá? Então esse aqui é um dos pilares que a gente tem que analisar quando a gente faz planejamento comercial. Um outro ponto fundamental que a gente precisa olhar é a lista de parceiros. Então, eu preciso ter a relação de parceiros da minha escola atualizada. Marcelo, não temos, não sei onde tem, como é que eu faço para saber? Dentro do Box também.
Então, aqui dentro do box, a gente tem, dentro de comercial, tem uma opção ali chamada parceiro. E por aqui eu consigo fazer a filtragem entre comércio, empresa, convênio e assim sucessivamente. E o status da parceria. Então, todas as parcerias vigentes que eu tenho na minha escola, elas precisam estar registradas aqui. Então, a Carla acabou de falar aí da Tracbel, ó. Tracbel, Nordeste Veículos e Equipamentos. Então, aqui está registrado que a parceria está vigente. Então, o que eu posso fazer para eu me aproximar da Tracbel? E aqui eu tenho o contato da pessoa responsável pela Tracbel. A Polibras é uma outra. Eusébio Comércio de Colchões, que é o Ortobon. Então, a gente precisa estar sempre alimentando as nossas parcerias. E essa lista aqui precisa estar atualizada. Então, o meu segundo ponto de atenção para criar o planejamento comercial é ter a listagem dos parceiros atualizada. Faz sentido até aqui? Alguma pergunta, algum complemento, alguma dúvida? Ok? Excelente. Vamos aqui para a nossa próxima perna, né? Quando eu olho para planejamento comercial, eu preciso me atentar também ao quê? Eu tenho que olhar para os materiais disponíveis. Que materiais são esses? Eu estou falando de estoque de brinde. Sim, eu já sei que tem escolas que estão zeradíssimas de brindes, né? Mas que seja uma caixa de chocolate, que seja, sei lá, qualquer tipo de recurso que a gente tenha disponível, que seja o stand de vendas, que sejam máscaras da Disney, que sejam panfletos, flyers. Então, equipe comercial precisa ter um armário, precisa ter um espaço, um ambiente para armazenar os seus materiais comerciais. Sejam livros, panfletos, flyers, sejam todo e qualquer recurso que é da área comercial para ser utilizada, como, por exemplo, os próprios brindes. Ok? Faz sentido aqui? Sim? Alguém ousa dizer qual que é o quarto ponto de atenção? Quem chuta? Método de aplicação comercial. Seria o que exatamente? Como é que a gente vai executar a ação comercial? Porque a gente já tem a data, já pensamos no parceiro, o material, mas como é que nós vamos aplicar, talvez? Ok. Esse aí é o próximo passo, Guilherme. Você está no caminho certo. Mas antes da gente definir como que vai ser aplicado, quais são as ações efetivas, a gente precisa impreterivelmente olhar para uma coisa que nós chamamos de mapeamento. A gente tem que ter um mapeamento comercial. E o que eu tenho geralmente em um mapeamento comercial, gente? Em um mapeamento comercial eu tenho alguns detalhes que eu preciso analisar. Dentre eles, eu preciso olhar para quem são os meus concorrentes. Eu preciso olhar para onde é que eles estão posicionados, esses concorrentes. Eu preciso olhar dentro desse mapeamento comércios ao redor do CNA que façam sentido a gente estar lá presente. Vou dar um exemplo. Tem um mercadinho, eu já até comentei isso com o Rodrigo, tem um mercadinho que fica na próxima quadra perto do CNA Aldeota, próximo ao Hospital Curandares, que é um hospital muito grande que tem em Fortaleza, certo? Hospital Maternidade. Quem trabalha no hospital é nosso público, sim ou não? Sim. A gente já tem parceria com o hospital, inclusive. Só que as pessoas que trabalham lá, elas vão almoçar nesse mercadinho. Então, a gente tem já sinalizado esse mercado como como uma parceria em potencial ou como uma parceria já ativa. Então, no meu mapeamento, eu olho para os comércios em potencial, ok? No meu mapeamento, eu vou olhar
além dos meus concorrentes, eu vou olhar para os comércios em potencial e eu vou olhar para um terceiro ponto dentro do meu mapeamento, que é o quê? Onde estão os alunos CNA? E não sei se vocês sabem, mas dentro do nosso box, nós temos um recurso aqui que nós chamamos de mapa. E dentro do box, eu consigo enxergar em tempo real como é que está o mapeamento da minha escola. Olha só que interessante. Eu vou fazer um filtro aqui para vocês, tá? Onde estão concentrados, adicionar alunos? Sim. Prospect não, empresa não, ex-aluno não, cadastro não e parcerias não. Eu quero saber onde estão posicionados e alocados os alunos do CNA Eusébio. Cliquei em filtrar. Só um asterisco, Marcelo. É por isso que é importante que o preenchimento dos cadastros lá no começo seja feito da melhor forma, com endereço, com tudo, para a gente poder usar todos esses recursos aí, né? Excelente. Olha só, ótimo, obrigado, Moacir, por complementar. Ó, a escola está exatamente aqui, e de acordo com o mapeamento, aqui nós temos 8 alunos, aqui nós temos 7 alunos, aqui nós temos 2 alunos, tá vendo? Ó? Aqui nós temos 6 alunos, aqui nós temos 3 alunos. Olha só que interessante, aqui tem 4 alunos. E aí, se eu aumentar o zoom, ó, ele vai me mostrando onde que os alunos do CNA Eusébio estão posicionados. E aqui é muito legal, ó, porque a gente consegue ver que tem 34 alunos aqui nesse raio, ó. Eu tenho 27 alunos aqui nesse raio, tá vendo? E aí eu consigo criar estratégias pensando nesse público. Então, será que eles estão em algum condomínio por aqui? Será que não é condomínio? Será que eles são... E eu falo que é condomínio porque a gente conhece o Eusébio e sabe que tem muitos condomínios por aqui, né? Então, sim, certamente é condomínio. Será que esse condomínio não abre para a gente fazer uma aula experimental lá dentro desse condomínio? Então, a gente começa a fazer um mapeamento mais assertivo. Gente, sejam sinceros. Vocês conheciam essa ferramenta? Sim ou não? Não? Olha só o Moacir disse que sim, o restante não. Tá aqui o nosso mapeamento. Não, vamos olhar agora, olha aqui, ó, só as parcerias, tá? Ó. Onde é que estão as parcerias? Todas as parcerias e todas as parcerias regionais que a gente criou aqui. Então, aqueles parceiros lá que a gente tem, ó, eles estão localizados aqui, ó. Então, aqui eu tenho um parceiro, ó, que é o Eusébio Comercial de Colchões LTDA, que é o Ortobon. Lembra que a gente viu isso aqui na lista embaixo? Por isso que o box tem que estar atualizado, porque dessa forma eu passo a ter um mapeamento real do que eu tenho de oportunidade dentro do meu raio de atuação. E aí a gente completa esse último ciclo que a gente chama de mapeamento. Pronto. Marcelo, quero fazer o planejamento da minha escola, quero acertar e quero que seja um sucesso. Ok, a gente vai ter que analisar esses critérios aqui. Datas comemorativas para o mês de maio, a listagem dos parceiros precisa estar lançada e atualizada com endereço, com todas as informações, os materiais disponíveis que eu tenho hoje dentro da escola, e eu preciso fazer o meu mapeamento. Eu preciso ter um mapeamento mínimo para eu saber onde é que tem uma escola concorrente, para eu saber onde é que tem um comércio, uma loja, um shopping, um cinema, um banco, algum lugar em potencial onde eu possa abordar e onde é que estão os alunos CNA. E isso vocês já aprenderam onde é que fica. Gente, alguma pergunta, alguma dúvida? Vamos lá. Para a gente partir para o último passo. Alguma pergunta, alguma dúvida? Tá fazendo sentido na cabecinha de vocês até aqui? E Marcelo, só para saber, a gente tem acesso a esse mapa no box? Era o que eu ia perguntar. Eu acho que eu não tenho acesso. Qual é o caminho desse acesso? Que eu não estou achando aqui no meu box. Para gente chegar nessa ferramenta, eu tenho que ir aqui, ó. Acima de ajuda tem a opção mapa. Clicando aqui, eu já consigo imediatamente ter acesso a essa visão aqui desse mapa.
Quem não tem acesso a ele, só falar lá no grupo comercial da sua escola, marca a Débora, que está aqui com a gente, que ela consegue fazer essa liberação para vocês assim que a gente terminar essa reunião, tá bom? E quem está na gravação também é só solicitar lá no grupo que a gente faz a liberação desse recurso dentro do box, tá bom? Eu vou aqui então para o passo final, ó. Então até agora a gente falou o seguinte, que existem dois tipos de ações. Tem ações que eu posso executar dentro da minha escola e tem ações que eu posso executar fora da minha escola, ok? E a gente entendeu que para o planejamento comercial estar completo, real, factível, eu preciso analisar as datas comemorativas, eu preciso olhar para a lista de parceiros que eu tenho com a escola atualizada, e isso eu faço dentro do box, eu tenho que olhar para os materiais que eu tenho disponíveis dentro da escola, ou eventualmente aqueles que eu vou precisar, e eu preciso ter o meu mapeamento comercial atualizado, ok? Depois de fazer essa análise, aí a gente parte para um último passo, que é o Trello, que é lá que a gente registra o nosso planejamento comercial, né? E aí tem alguns cuidados e alguns pontos básicos e essenciais que a gente tem que olhar quando a gente fala de lançar o planejamento comercial, tá? Um deles é qual a ação? Qual o nome dessa ação? Como é que a gente vai chamar isso? Ok? Ação de relacionamento, dia do dentista, né? Então, exemplos. Opa. Exemplo. Dia do dentista. Esse aqui é um exemplo de nome de ação que eu posso utilizar. Então, a primeira pergunta que eu tenho que saber é qual que é o nome dessa ação? Esse projeto, essa ação precisa ter um nome, ok? Depois que eu definir qual que é a ação, qual que é o nome, eu preciso definir quando será. Quando será? Ok? E aqui eu tenho que pensar em dia, exemplo, dia 10 de maio, e eu preciso ter horário. Se tiver horário pré-definido, das 12 até as, sei lá, às 15 horas, a gente vai estar na rua visitando consultórios de dentistas. Então, a outra resposta que eu tenho que dar quando eu estou planejando é quando que vai ser essa ação? Que dia? Que horário? Vai ser mais de um dia? Vão ser 2? Vão ser 3? E assim sucessivamente. Ok? Outra coisa que eu preciso ter claro é como será essa ação. Como será? Aqui eu tenho que fazer uma descrição dessa ação. E aqui, gente, tem que desenhar mesmo, tem que contar o passo a passo. Ok? E aqui vai descrever. E aqui vai dizer. Por exemplo, vamos visitar 5 consultórios, tananã, 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 e fazer isso e chegar lá a perguntar quantos dentistas tem, né? Entregar o cartão de Feliz Dia do Dentista com um brinde específico do CNA, né? Não vamos levar chocolate pro dentista não, né? Não pode levar. Eles falam que a gente pode comer doce sim, viu? Isso é balela. Então, vai descrever a ação, ok? Fala, Guilherme, pode falar. Eu queria saber, porque no box tem uma parte que é só de ações comerciais. Mas eu não sei, eu queria perguntar agora, se tem alguma, nessas ações comerciais tem descrição explicando como é que elas foram aplicadas, porque a gente pode até usar como exemplo. Legal. Você fala essas ações que eu mostrei aqui de exemplos, é isso? As ações anteriores que já foram feitas na escola. Com certeza, você fala para usar como inspiração, né? Ok. E a resposta é sim, Guilherme. Inclusive, aqui esse é um dos modelos de planejamento que nós utilizávamos até ano passado. Vocês lembram aqui desse modelo, que é mais antigo de casa, né? E aqui a gente tinha, por exemplo, ó, no mês de março,
a gente fez uma ação comercial voltado para o dia da escola, no dia 15 de março, né? E aqui tem toda a descrição dessa ação. Teve plantão de matrículas no dia 17 e 18, né? Teve aqui, ó, ação comercial junto ao grupo MRH, das 17 até as 21 horas. Então, sim, vocês podem e devem se basear em planejamentos anteriores até para definir o que não fazer. Ainda mais os consultores e os líderes que estão há mais tempo. Poxa, essa ação aqui não foi legal. Mas será que foi um erro de execução, um erro de planejamento? Será que a gente abordou as parcerias corretas, adequadas? Ok? Certo? Mas eu super recomendo que vocês olhem para os planejamentos dos anos passados, sim. E se alguém perdeu acesso, precisar, é só solicitar para a liderança direta ou falar comigo e com a Débora, ou com o Moacir também. Marcelo, só para dizer que também tem o almanaque de ideias, né, que ele traz algumas referências de como fazer, assim, inspirações, lá tem muito. Excelente. Tem uma para cada dia do ano, inclusive, né? Se eu não me engano, Excelente. são 365 ações. E tem o almanaque de ideias digital também, que também funciona, caso vocês queiram fazer uma ação digital junto com o marketing. Então, é possível também, né? Como foi o Cabelo Maluco, que gerou um engajamento aqui no Aldeota, gerou um engajamento para o Instagram, isso traz lead, o lead volta para o comercial, né? Então... Excelente, Moacir, obrigado. E é isso, a gente pegou o exemplo aí do Crazy Hair Day, né? A gente teve 900 visualizações, ou a gente chegou a 1000 visualizações de stories da escola na votação do Cabelo Maluco, né? Gente, isso aí gera lead, isso gera visita, isso gera engajamento. É o pai do aluno que está interessado em participar, em ganhar a premiação, e isso indiretamente acaba sendo uma ação comercial, né? Mas é óbvio que o comercial, a equipe de vendas tem que ter suas próprias estratégias e as suas próprias ações também. Mas esse tipo de ação colabora para os resultados. Aí, Moacir, gerou lead, né? Legal. Moacir, enquanto eu sigo aqui, se você puder só ir abrindo o almanaque de ideias aí, e aí você compartilha aqui com o pessoal, ou melhor, você manda o link para mim aqui, que eu já abro e compartilho com a galera também, para eles poderem se inspirar, tá? Então vamos lá, só para a gente evoluir aqui. Então, qual que é a ação? Quando vai ser a ação? Como é que vai ser essa ação? Um outro cuidado que a gente precisa ter e que a gente precisa olhar é quem são as pessoas, quem são as pessoas responsáveis. Ah, é todo mundo. Ah, são os consultores. Não, tem que ter nome. Então, nome, vou colocar aqui, ó, nome do ou dos responsáveis. Precisa ter isso, tá? Por quê? Porque senão fica um negócio muito solto. Todo mundo vai fazer tudo, todo mundo vai cortar, todo mundo vai comprar, todo mundo vai organizar, todo mundo vai montar, e isso não existe. Tem que ter uma divisão, né? É todo mundo que vai para ação? É todo mundo que vai para a rua? Não. Quem que vai para a rua? E esse acordo ele tem que ser feito localmente com os consultores comerciais, né? E sempre visando em fazer da melhor forma possível, tá? Então, aqui a gente tem que ter o nome de um ou de mais responsáveis. Exemplo, Rodrigo, Guilherme e, sei lá, Moacir, por exemplo. Então, eu preciso dizer o nome das pessoas ou da pessoa que está responsável. Que é a liderança comercial, que responde pelas ações comerciais, a gente já sabe disso, não tem diferença, isso não é novidade para ninguém. Mas tem que evidenciar o nome da ou das pessoas responsáveis dentro dessa ação. Ok? Um outro ponto que a gente precisa olhar é o custo. Quanto que a gente precisa de dinheiro para fazer isso funcionar? Então, se é uma ação de Dia das Mães, vamos lá, eu estou falando da ação do Dia do Dentista, e a gente entendeu que faz sentido levar um sonho de valsa com cartão e um saquinho e um lacinho, quanto que isso vai custar? Ah, vamos entregar para 50 dentistas. Quanto custa cada kitzinho? Ah, cada kit com chocolate e tudo mais vai custar, sei lá, R$10.
Então, se eu tenho 50 dentistas, 10 vezes 50, cadê o pessoal de exatas? Quanto é que dá? 500, eu acho. R$ 500. Será que é viável a gente fazer um custo de R$ 10 para cada saquinho? Não, esquece do saquinho, a gente faz só o chocolate e o cartãozinho e pronto. Ah, ficou R$ 1 o custo, ok. Então a ação ficou R$ 50. Faz sentido a gente fazer essa ação? E aí é importante dizer, não é só porque é mais barato, tem ação que nem mais barata faz sentido a gente ir. Eu lembro que teve uma ação em Natal, né, Cida? Que era pra gente ir lá no colégio Anjinhos para falar com os pais e não sei o quê. E a gente falou assim, eu falei, não, Cida, não vai não, Débora, não vai. Os pais, eles não... A reunião de pais foi cancelada, não faz sentido a gente estar lá. A gente vai perder só tempo, dinheiro, esforço. Então, é uma ação que tem que ser muito bem estudada, né? Então, aqui eu preciso dizer, vai custar R$ 50, vai custar R$ 200, eu preciso dizer o custo dessa ação, tá? E lembrando, tudo isso aqui precisa estar dentro do Trello. Pronto, gente, não tem mais pontas soltas. O que a gente precisa fazer na prática para que a nossa ação tenha sucesso é a gente colocar isso aqui em prática. Ó. Eu preciso dizer qual é a ação, quando vai ser, como que vai ser essa ação, quem que está responsável e o custo dela. E tudo isso dentro do Trello. Então vale a pena destacar, né? A gente continua trabalhando dentro do Trello. O nosso planejamento e tudo que a gente tem para executar está dentro do Trello. Por isso que eu sempre reforço que vocês façam um acesso pelos e-mails oficiais que estão cadastrados de comercial, secretaria e assim sucessivamente. Então, um exemplo de uma ação, tá? Me ajudem aqui. Dia 12, vamos lá, ó. Dia 12 é o dia do enfermeiro. Domingo talvez não dê para a gente fazer muita coisa, mas talvez no dia 11 dê para a gente fazer, né? Me ajudem aqui, vamos pensar aqui em uma ação, vamos lá. Dia do enfermeiro. O que a gente pode fazer? Vamos lá, gente, me ajuda aqui a pensar numa ação, só para a gente fazer esse exercício juntos. Definir o quê? Dia do enfermeiro, certo. Qual que é o próximo passo? Quando que vai ser? Com data e hora. Quando que vocês sugerem que a gente faça essa ação? Ou melhor, vamos pensar em como que vai ser essa ação. Depois a gente fala de horários. Vamos lá. Vamos, gente. É só um exercício, tá? Antes de pensar em como, né? A gente precisa saber que materiais tem disponíveis e tudo mais, como você falou, né? Legal. E principalmente, quem que a gente vai atingir, né? Como é que a gente vai atingir? Onde é que a gente encontra enfermeiros? Hospital. Hospital. Onde mais que tem enfermeiro, geralmente? Esses postinhos de saúde que tem. Posto de saúde. Onde mais que tem enfermeiro? Acho que clínicas, não? Clínicas, hospitais, posto de saúde. Vocês sabiam que também existem enfermeiros naquelas clínicas de reabilitação? Sabe aquelas clínicas que tem pessoas que o enfermeiro vai na casa dela, vai lá visitar? Então existem essas clínicas também por aí, tá? Mas vamos lá, ficar com esses três. Posto de saúde, hospital e clínica. Legal. Então, que tal? Passo 1. Mapear quais hospitais hospitais, clínicas e postos de saúde ficam próximo à escola. Esse aqui é o primeiro passo para a gente seguir adiante. Lembra, comercial tem que estar sempre pensando em novas parcerias e novas oportunidades, tá? Digamos que a gente encontrou que
que tem o Hospital São Luís, que fica a 2 quilômetros do CNA Aldeota Costa Barros, e que a gente tem um posto de saúde que o prefeito inaugurou, chamado Meireles, porque ele quer ganhar a eleição, certo? Esse posto de saúde, ele fica a 3,5 quilômetros da escola, certo? Esse é o primeiro passo. Mapeei. Aí o que eu vou fazer? Agora, como é que vai acontecer essa ação? Vamos lá. Como é que a gente vai fazer essa ação? Chocolatinho, o que a gente dá? Que tal a gente dar um chocolate em formato de seringa? Olha que legal, né? Ideia maravilhosa. Então, vamos entregar para os enfermeiros um chocolate em formato de seringa, mais cartão de relacionamento, certo? Não se atenham aqui a preço, custo, nada, tá? De novo, isso aqui é só um exercício, combinado? Ok? Certo? Certo. Aí a próxima pergunta. De que horas a que horas que vai ser? Vai ser no sábado? Que horas que chegam os consultores? 9? 8? Ok, então vão estar os dois fora? Só um? Não, então das 9 da manhã até, vamos lá, início, ó, dia 11. Dia 11 a gente começa, só colocar aqui um salvar. A gente vai terminar a ação às 14 horas, ok? E aqui no título eu vou colocar o horário dessa ação. Então, dia do enfermeiro vai ser das 9 até às 14 horas. Ok? Já defini o Coloca a hora que... também, Marcelo, junto com a data. Você colocou a hora. Aqui em cima? Sim. Como assim, Débora? Aí você coloca a data e a hora. Aí ele fica como pendente até a data e a hora da atividade. Ah, sim. Entendeu? Você fala a hora de entrega, né? Que é a hora que Sim. termina a ação. Ok. Coloquei aqui, 14 horas. Certinho. Ok, então mapeou, entregou. Ah, a gente vai entregar. Legal. Ok. O que mais que a gente precisa saber? Precisaremos de cada kit. O chocolate vai ser R$3, o cartão vai custar R$1. Precisaremos de, ou melhor, o custo por cartão, por brinde, será de R$4. Ok? Quem é que vai comprar esses brindes? O Rodrigo, e aqui coloca, vai comprar no centro até se a ação é dia 11, até o dia 9, portanto, 2 dias antes, é o Rodrigo quem vai comprar. Vocês estão entendendo o que eu estou fazendo aqui? Isso é uma reunião de planejamento. E aqui eu já vou lançando, certo? Membros, quem é que faz parte aqui desse cartão? Quem são as pessoas que estão responsáveis, né? E aqui eu vou selecionar as pessoas que já têm acesso a esse cartão, certo? Então, resumindo, eu coloquei qual é a ação, quando vai ser, coloquei a descrição, defini os responsáveis e o custo dela. Depois que eu fiz isso, pronto, o meu planejamento ele já está, ou uma das minhas ações de planejamento já estão definidas, e aí a gente só coloca aqui uma etiqueta, tá? Para a gente poder destacar. Então, tudo que for referente ao comercial, a gente sempre coloca na cor azul, né? Pronto. Aqui a gente já enxerga que é uma ação comercial que eu tenho. Quando eu clico aqui, eu tenho todos os detalhes. Aqui o Moacir pode colocar a arte do cartão para vocês poderem baixar. Então a gente centraliza todas as informações aqui dentro. Alguma pergunta? Alguma dúvida? E, Marcelo, depois que está tudo pronto, vamos dizer que tem 5 ações no mês, né? Ela fica, se você criar uma listinha, né? Fica toda bonitinha lá, você consegue seguir ação por ação.
para não ter que ficar procurando no calendário, né, que pode estar mais cheio do que isso, enfim. Excelente, excelente. Muito bom, Moacir. Gente, vocês têm alguma dúvida? Alguma pergunta? Então, olha só a jornada que nós fizemos. Nós saímos do quais são os tipos de ações que eu posso ter em um planejamento, o que eu preciso ter em mente antes de começar o planejamento e como é que eu faço o planejamento de maneira colaborativa. Disse e repito, não esperem que alguém vai chegar e falar, toma o planejamento, vai e faz. Vocês, consultores, precisam participar dessa construção, senão não vai fazer sentido. Então, depois que vocês sentarem e pensarem nas ações, aí certamente, posteriormente, eu vou validar algumas ideias, ajudar, colaborar, vamos fazer isso, vamos comprar aquilo, vai precisar de Uber, não vai? E é disso também que o marketing precisa para se planejar, para já confeccionar as artes, para não ficar aquela coisa em cima da hora corrida, tá? Um último ponto que eu queria alertar para vocês é que a gente sempre precisa olhar aqui para o nosso planejamento, tá? E aqui eu vou pegar o planejamento de maio, tá? Eu tô achando estranho. É azul mesmo, a cor é azul. Ó, por enquanto eu só tenho uma ação no dia 11, no planejamento de maio. O que mais que o comercial do CNA Aldeota vai fazer ao longo do mês de maio? É isso que tem que ser respondido por cada uma das nossas escolas, tá certo? Porque senão a gente vai ficar muito, se começar, se tiver turma, se não tiver, se alguém procurar a gente, não, a gente tem que ter um plano de ação para o nosso time comercial, de cada escola. E eu já entendi e repito, não adianta querer fazer tudo igual para 5 escolas, porque cada uma tem a sua rotina, cada uma tem a sua equipe, cada uma tem as suas ideias, e é importante que vocês olhem para aquilo que vocês têm hoje disponível internamente, ok? Deu certo aí, Moacir? O link lá, você mandou aqui no grupo? Não, eu só consegui baixar. Eu acho que se eu Compartilha mandar a sua tela aí. Compartilha a sua tela. melhor. Deixa eu liberar para você. É porque eu tive que logar no portal e aí eu acho que se eu mandar o link o pessoal não vai conseguir abrir. Tá. Vai lá, Moacir. Sobe aí pra gente. Acho que é isso. Peraí, só um minuto. Esse aqui, vocês estão vendo? Sim, subiu. Pronto. Esse aqui é o almanaque de ideias digitais, né? Ele vai, enfim, ele vai te dar muitas ideias do que fazer, Dia das Mães, desafio. É mais voltado para o digital, mas, claro, é feito em parceria com o comercial, né? Então, vamos dar uma olhadinha, ter uma noção. Eu mesmo vou dar uma olhadinha para refrescar um pouco a memória, porque eu pulei isso aqui faz um tempo já. E tem também, eu não sei se vocês vão conseguir ver aí, o almanaque de ideias. Vocês estão vendo? Oi? Não, Moacir. Descompartilha e compartilha de novo lá, o outro almanaque. Tá. Engraçado que ele não aparece. Acho que é um desses dois do portal aqui. Está aparecendo aqui. Pronto. Vocês estão vendo agora, né? Sim, sim. Esse aqui é o mais antigo, claro, mas ele vai dar uma ideia de como funciona a ação, até do jeito que o Marcelo falou, né? Do que precisa. Deixa eu puxar para uma ação, que eu acho que clicando nelas você vai direto. Ó. Vamos lá. Dia da secretária, só para ter um exemplo, né? Aí ele vai dar o objetivo, que materiais são necessários, aí a gente pode ver essa questão do material de cada escola, quanto fazer, tempo de planejamento. É uma coisa bem, por exemplo, quando eu tenho uma ação com a coordenação pedagógica, o Marcelo perguntou mais cedo sobre ações externas, né? Por exemplo, quando eu era consultor, a gente fazia a ação externa de levar o coordenador para dar uma aula experimental dentro de uma empresa, por exemplo, né? Claro, previamente combinado. Enfim, só uma ideia. E aí, aqui ele também vai dizer, quando tiver ação em colaboração de um setor com o outro, né? Quanto tempo de antecedência você tem que fazer, enfim. Claro, a gente não está com 60 dias, mas consegue fazer com um pouco mais de antecedência.
e não em cima da hora, né? Enfim, tem N ideias, são 300, como diz a própria capa do Almanac, são 300, deixa eu voltar para o começo, porque tá ruim, né? São 365 ações, ou seja, uma para cada dia do ano. E aí dá para aproveitar, e quem quiser, eu já envio, eu posso enviar os links lá no... Quem quiser não, eu vou enviar os links lá no grupo do comercial e vocês só fazem baixar. Excelente. Obrigado, Moacir. Então, esse é o almanaque de ideias também que dá para extrair muita coisa. E digamos que o planejamento aí está pronto, a gente só tem que adaptar, né? Para onde a gente vai, que parceiro que é esse. Se você puder mandar também para o pessoal lá no grupo comercial, o Moacir agora, eu acho que faz muito sentido também para que vocês possam se inspirar. Então, eu gostaria que vocês saíssem desse momento aqui, de hoje à noite, sabendo que a primeira coisa que o time comercial tem que fazer na quinta-feira pós-feriado é se reunir e pensar nas ações comerciais. E pensar em ações, minimamente, uma ação por semana, na média. A gente tem que ter 4 ações comerciais dentro do mês, tá? Essa é uma recomendação da nossa própria administração nacional e eu não posso esquecer de dizer para vocês também, eu já ia me esquecendo, o planejamento, ele precisa estar no Trello, porque é por lá que a gente acompanha tudo sempre, mas a gente também precisa vir aqui em comercial, ação comercial, e deixar registradas as ações comerciais do mês. Então a gente vem aqui em nova ação comercial. É parecido com o Trello. Nome da ação, público-alvo, qual que é a mecânica, como que vai funcionar, quem são os parceiros envolvidos, se tiver, quem são os colaboradores responsáveis pela ação, um texto para um formulário de cadastro, quando que vai ser, que horas termina. Então, essa função aqui de cadastrar a ação comercial, vocês também precisam enxergar e isso aqui precisa estar atualizado. Então, tanto o Trello quanto o Box são 2 áreas fundamentais para que o planejamento comercial esteja efetivamente funcionando. Desse jeito, é praticamente impossível que as nossas escolas não só atinjam, como também ultrapassem suas metas no mês de maio. Tá bom? Mais alguma dúvida, pergunta? Podemos encerrar por aqui, ficou tudo claro? Só queria dizer que dia 8 é dia do profissional de marketing, eu acho que ele merece uma ação, hein? Muito bom, eu acho válido também a gente fazer com as ações com as agências de marketing. Exatamente, ele precisa de inglês, com certeza. Exatamente. Muito bom, excelente. E mandem aí coraçõezinhos e chocolates para o Moacir no dia dele, por favor. Ok, muito bom. A Débora também. Eu acho que o profissional de marketing ele é um alvo interessante para o CNA, sabe? Porque, enfim, precisa para a profissão e eu acho que é interessante fazer nesse dia também. Com certeza. Por exemplo, se a gente vai, perto, no CNA Natal tem o Partage, que é o shopping, fica a 1 quilômetro da escola. Lá dentro tem uma área de marketing. Por que não surpreender os profissionais de marketing do shopping nesse dia, sabe? Então, é mais ou menos por aí. A gente precisa pensar em ações factíveis. Eu acho também que não precisa esperar a data comemorativa. Por exemplo, a gente tem uma parceria nacional com bancos, né? Então, procura essa parceria no portal, lá acho que em Campina. Natal não é tão perto, mas Campina é muito perto, dá para ir a pé, tem muito banco ali perto, chega lá ou liga, né, para o banco. A gente poderia ir divulgar como é a parceria, quanto de desconto, porque às vezes a pessoa não foi atrás porque acha que é muito caro, e aí vê a oportunidade e se interessa, né? Fortaleza também é bem interessante fazer, Juazeiro. Todos. Legal. Bacana. Obrigado, Débora, por essa provocação. E é isso mesmo. Tem muita parceria que já está fechada. Só que, gente, é tipo vocês, tem coisas que você quer comprar, você até quer fazer, mas você fica adiando, você fica assim, deixa para depois, agora não dá. Assim também assim também se comportam os nossos prospects, né? Então a gente precisa ter esse olhar. Eu queria só aproveitar antes de terminar, já que a Débora mencionou essas parcerias, dentro do nosso portal corporativo, a gente tem uma área lá com todas as parcerias. Sabe quando vocês vão lá fazer uma matrícula,
aí tem lá a opção de você selecionar um parceiro local e todo mundo coloca nenhum, né? Um parceiro local ou um parceiro nacional, vocês lembram? Ali perto daquele campo de desconto. Pois é, aqueles parceiros, eles foram cadastrados pela área de parcerias do CNA Nacional, né? Então, aqui dentro do portal corporativo, deixa eu mostrar para vocês. E assim, são parcerias que já foram fechadas, então não tem nem o que perguntar se pode. É dever desses parceiros nos atender, ó. Então aqui dentro do portal corporativo tem a opção aqui, ó, CNA Parcerias. E aqui dentro a gente consegue filtrar as parcerias de acordo com o estado, com a região, que parceria que é essa. Vamos aqui fazer um exemplo bem rápido, só para vocês pegarem. Oi? Marcelo, rapidinho. Eu tô acompanhando aqui e eu tô vendo, por exemplo, para mim não aparece. Será que para eles aparece também? É uma boa pergunta. Porque, se eu não me engano, dá até para baixar um PDF aí com uma lista. Nem para mim tá aparecendo mais, viu? Passei vergonha, ó, não planejei isso aí, mas aí Não. a gente pode olhar isso aí Tenta com... ver ali no menu, Marcelo. Não tem. Não vai, ó. Porque, Tá se eu não me engano, aparecendo tinha um campo lá que você botava e baixava uma listinha. Mas dá para as supervisões pedir a Vivi, que ela envia. Porque a gente viu algumas escolas que fizeram isso e fecharam a turma só com essas pessoas de banco, né? Falaram que a turma era especialmente para o pessoal que trabalha em banco. E aí teve muitos interessados e fechou a turma de subiu. Pronto. Então, ó, por exemplo, eu quero ver as parcerias do estado do Ceará, tá? E eu quero ver as parcerias que são de abrangência só estadual. Vamos ver se vai aparecer alguma coisa. Filtrou. Aqui não apareceu ninguém. Vamos olhar aqui as parcerias a nível nacional que englobam o estado do Ceará. Ó, tá aqui. A gente tem a construtora Moura do B. A gente tem a Solar, que é participações da Coca-Cola. E tem até o contato da pessoa, ó. Tem o telefone e tem o e-mail dela. Olha que negócio mamão com açúcar, né? Que mais? Tem a Solar, tem o refresco, tal. Tem a água cristal, por exemplo, ok? Vamos ver o que eu tenho a nível de Paraíba. Pronto. Cliquei aqui em filtrar, ó, eu tenho o Clube Turismo. E aqui tem o contato da pessoa responsável também. E aqui eu posso baixar o termo de parceria, certo? Então, de novo, tudo isso aqui são estratégias para vocês poderem fazer um planejamento factível e montar estratégias comerciais que funcionem, tá bom? Gente, muito obrigado. Vou encerrar por aqui. Espero que eu tenha conseguido dar luzes aí às cabecinhas de vocês. Agora é mãos à obra. Não esperem o peixe chegar até vocês. Vocês vão ter que aprender a pescar e a preparar e planejar essa pescaria também, tá bom? Obrigado, boa noite, até mais. Nos vemos. Tchau, tchau. Estou à disposição. Bye, bye.